Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio e eu falo de políticas internacionais para pessoas reais. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as escaladas de tensões no Oriente Médio. Vamos falar também sobre a pressão que os Estados Unidos está sofrendo, principalmente o Donald Trump, com essa guerra que ele entrou, né, entre Israel e Irã, e os Estados Unidos acabou entrando no meio e está sofrendo uma pressão muito grande, porque todos achavam que essa guerra ia durar pouco tempo, mas nós já estamos aí indo para o 15º dia de guerra. Nós vamos falar também sobre a Revolução Iraniana, um movimento que aconteceu em 1979, que transformou o Irã de um país que era um monarca pró-ocidente e foi para a teocracia islâmica, né? E nós vamos falar também sobre o Brasil. Você acha que o Brasil poderia se tornar uma teocracia cristã? Vem comigo que eu te falo mais agora no Choque de Razão. A pressão nos Estados Unidos vem crescendo, a popularidade do Donald Trump só vem diminuindo a cada dia mais por conta dessa intervenção que os Estados Unidos tomou meio à guerra lá no Irã, né? Hoje nós tivemos aí informações de que os Estados Unidos confirmou que destruiu todas as bases militares na ilha de Karg, no Irã, né? Mas não destruiu as infraestruturas voltadas para o petróleo. Então, segundo o Donald Trump, isso aí foi uma questão de humanidade, né? De não ter destruído essas instalações de infraestrutura petrolífera, mas foi muito bombardeio na ilha de Karg para destruir, segundo os Estados Unidos, todas as instalações militares. E a pressão nos Estados Unidos vem crescendo. Ontem mesmo nós tivemos a informação aí de que os Estados Unidos enviou mais 2.500 homens para essa guerra, né, para se juntar aos 50 mil que já estão no Oriente Médio. Esses homens saíram do Japão num navio, né, num porta-aviões dos Estados Unidos, para se juntar a eles lá no Irã. Então a gente vê que os Estados Unidos está sendo muito pressionado. Algumas pessoas acreditam que os Estados Unidos não vai vencer essa guerra. O Trump está vendo que não é apenas força ofensiva que vence uma guerra, né? Tem que ter bastante estratégia também. O Irã está trabalhando totalmente na base da estratégia. Eles não estão gastando, como que eu posso dizer, de um jeito mais simples, eles não estão gastando munição à toa, né? Tudo que eles fazem estrategicamente. Os Estados Unidos até falou para os navios forçarem a passagem no Estreito de Hormuz, e alguns navios até tentaram, mas de acordo com as informações que a gente tem de vários veículos, muitos navios foram bombardeados, cerca de 16 navios foram bombardeados no Estreito de Hormuz, tentando fazer essa passagem. Então, realmente, a tensão lá está só crescendo. E, em contrapartida, a pressão que os Estados Unidos estão sofrendo é justamente com relação ao valor que eles estão gastando. Os Estados Unidos já estão gastando cerca de 11 bilhões de dólares com essa guerra, um valor que muitos julgam desnecessário, o que faz a oposição ao Trump crescer nos Estados Unidos, enquanto a sua popularidade só vai diminuindo cada dia mais. Então esse é um assunto muito interessante, vamos ficar muito atento com relação a isso, né, para a gente entender os próximos passos aí dessa grande novela que está acontecendo na política mundial. Sobre o Irã, né, como eu disse no início do vídeo, nós vamos falar sobre qual é a política do Irã hoje. O Irã, para quem não sabe, até 1979 era um país monarca pró-ocidente, ou seja, seus líderes eram famílias, né? Os líderes, como todo mundo sabe, a monarquia, seu líder é o rei, príncipe, etc. Então o Irã funcionava assim, era uma monarquia pró-ocidente. Depois de 1979 nós tivemos a Revolução Iraniana, e essa revolução transformou o país em uma teocracia islâmica. Para quem não sabe o que é teocracia, teocracia é um modelo de governo baseado na religião. Todo o governo emana da religião, da fé. Então, lá eles têm presidente, eles têm um parlamento normal, porém todo o poder se concentra em uma pessoa só, que lá para eles é o líder supremo, que são os ayatollahs. Hoje quem está dominando, quem é o líder supremo é o filho do Ali Khamenei, né? Ele que se tornou o ayatollah do Irã hoje, então ele é o líder supremo do povo do Irã.
E a teocracia ela é muito complicada porque o islamismo, por mais que ele é uma religião mais nova, por assim dizer, surgiu por volta do século VII, é uma religião muito ferrenha. E hoje nós temos 3 religiões que descendem de Abraão. É isso mesmo, na teologia a gente chama de religiões abraâmicas. As 3 principais religiões abraâmicas são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Tá? Então o cristianismo também é uma religião abraâmica. Nós temos no cristianismo o Velho e o Novo Testamento, no islamismo nós temos o Alcorão e no judaísmo nós temos a Torá. Então esses 3 livros descendem de Abraão, né, do profeta Abraão. Claro que as 3 religiões são diferentes em seus dogmas e culturas, mas são 3 religiões que vêm de um mesmo Deus, elas são religiões monoteístas e isso é muito importante. Tá, pessoal? Então essa teocracia islã ela acabou trazendo a população para um nível de vivência muito complicado. Por isso que a gente vê muitas situações onde as mulheres são martirizadas, são destruídas mesmo, né? Onde aquelas pessoas que não acreditam na religião ou não acreditam na deidade, na divindade do islamismo, elas são punidas severamente, ferrenhamente, justamente por conta disso, por conta do que eles acreditarem ser exatamente para eles a verdade absoluta. É por isso que eu disse até no vídeo anterior, em alguns vídeos anteriores, eu informei que a chance dos Estados Unidos vencer essa guerra contra o Irã, ela é muito alta, porém o Irã está disposto a ir até as últimas consequências para se manter nessa guerra, porque eles acreditam nisso, eles vão até o final, eles vão até a última gota de sangue, por assim dizer. E isso é muito perigoso, tá? Nós podemos ter uma escalada aí nessa guerra no Oriente Médio, que a gente não viu, por exemplo, na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Né? A Rússia, ela, por mais que o poder ofensivo dela é muito grande, a Ucrânia vem sendo financiada tanto pelos Estados Unidos, talvez vocês não saibam, mas por vários outros países da União Europeia, e isso fez com que a Ucrânia conseguisse resistir o tempo que está resistindo. Nós já estamos indo aí para, se não me engano, 4 anos de guerra na Ucrânia contra a Rússia. Então, realmente, a escalada no Oriente Médio pode ser muito pior do que o que aconteceu entre a Rússia e a Ucrânia, tá, pessoal? Então a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo. E então essa teocracia ela define o modo de viver dos cidadãos iranianos, tá bom? Então ela é basicamente ou você acredita no que eu acredito ou você não é digno de viver. É simples assim. Tá, Laio, mas no começo do vídeo você falou que você perguntou se o Brasil poderia se tornar uma teocracia cristã. Explica mais sobre isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, o que acontece? O Brasil hoje segue a religião cristã, o cristianismo, correto? Hoje nós temos aí cerca de 80% da população do Brasil cristã. Né? Nós temos também no Congresso Nacional a bancada evangélica, né, voltada para dogmas e culturas cristãs, que vem de Cristo, né, de Jesus Cristo. E isso eu pergunto para vocês, se a gente tivesse hoje uma votação para transformar, para acabar com a Constituição Federal e a gente transformar o Brasil em uma teocracia cristã, vocês acham, o que vocês acham? Vocês acham mesmo que ela não seria aprovada com grande maioria no Congresso? Exatamente. Então, a nossa bancada evangélica e 90% dos nossos políticos, né? Eu vou dizer 90% porque é um número bem grande, eu não sei de cabeça agora para informar para vocês, mas é um número muito grande, são políticos que se dizem de direita conservadora, né? O que é muito complicado. Na verdade, pessoal, falando nisso, deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho. Vocês sabem a diferença entre direita e esquerda? Vocês sabem de onde surgiu o termo direita e esquerda? Então, eu vou explicar para vocês bem rápido, só para a gente manter o contexto, tá? O termo direita e esquerda ele surgiu na França, certo? Na Revolução Francesa, na verdade, em 1789. Quando acontecia as assembleias constituintes, certo, na França, a direita do presidente da Assembleia, né, para vocês vai estar espelhado, mas a direita do presidente da Assembleia ficavam geralmente, né, em 90% das sessões, ficavam os girondinos.
Essas pessoas eram aquelas que apoiavam a monarquia, que acreditavam na segregação, que acreditavam que os ricos tinham sim que tomar, que ter posse dos meios de riqueza, né? Então essas pessoas se sentavam à direita. O que seria hoje, vamos trazer para os tempos de hoje, seriam os empresários, os donos de banco, os empreendedores. Essa galera ficava na direita. Já à esquerda do presidente da Assembleia ficavam os jacobinos. Essa galera, os jacobinos, eles defendiam que os meios de produção deviam ser de quem produz, né? Para eles é o que a gente escuta muito hoje, que é o rico não produz riqueza, o rico compra força de trabalho. E isso é verdade, tá? Quem disser contrário a isso para você está enganado, está errado. Na verdade, o rico ele não produz riqueza, certo? A gente tem muitos influenciadores, muitas pessoas da direita que insistem em dizer que o rico ele produz riqueza, que sem o rico não existiria riqueza, e isso não é verdade. O rico ele compra força de trabalho. Nós que não somos ricos, que não somos empresários, que não somos milionários, a gente vende a nossa força de trabalho para o rico, certo? Então esses jacobinos eles defendiam isso, eles defendiam uma igualdade social. Hoje em dia quem defende igualdade é chamado de comunista, de socialista, de esquerdista e etc. E isso não é bem o que acontece, tá? Nós temos exemplos aí, o Jones Manuel, por exemplo, ele é de esquerda, porém ele não é petista. Então é muito complicado, é muito complexo. Eu vou tirar um vídeo só para falar sobre esse assunto, tá? Para explicar passo a passo do que é a direita e o que é a esquerda, principalmente no Brasil. Nos Estados Unidos nós temos os republicanos e os democratas, certo? O termo direita e esquerda ele não é usado em muitos países, a galera não usa. O Brasil que acabou forçando esse termo de direita e esquerda e acabou empurrando isso nas pessoas, mas esse termo ele não é tão utilizado assim lá fora, certo? Qual seria o maior problema do Brasil se tornar uma teocracia cristã? Vamos lá. Olha só, hoje nós temos aí duas máximas da religião cristã no Brasil. Nós temos os católicos e os protestantes ou evangélicos. Então, qual seria o nosso dogma? Qual seria a cultura? Quem iria definir isso, certo? No Islã, por exemplo, é mais fácil, entre aspas, porque o livro deles, o Alcorão, é um livro só desde o início ao fim. No cristianismo nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. E isso faz com que as coisas sejam muito complicadas. O Velho Testamento diz algumas coisas muito complexas, o Novo Testamento muda algumas coisas, né? Então quem definiria isso? Quem seria o responsável por decidir qual seria o nosso dogma, qual seria a nossa lei, quem seria o nosso líder, né? Então é bem complicado. Hoje, na verdade, o catolicismo já tem um líder, vamos dizer assim, um líder supremo, que é o Papa. Né? O Papa ele é reconhecido como o líder do catolicismo, mas o evangélico não tem. O evangélico não reconhece o Papa como uma divindade, assim como o católico acredita no Papa quase que como uma divindade. Então seria muito complicado, mas não impossível, tá? A gente não pode descartar totalmente 100% essa ideia, até porque o nosso Congresso, ele cerca de 90% do nosso Congresso de políticos, na sua grande maioria protestantes e de direita conservadora, e isso é muito perigoso, tá bom? Justamente por conta desse fato da teocracia ser um modelo de governo muito, muito, muito perigoso e muito ruim para um país inteiro, certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, tá? Dá o seu joinha no vídeo e até a próxima. Um forte abraço.